Para a aula. Achei. Estamos gravando. Agora apareceu ali que você tá gravando. Ótimo. Então a gente pode começar. Então, primeira coisa, a aula já está sendo gravada. Obrigado por terem me lembrado. Então a gente pode ficar focado aqui no slide, que depois vocês vão poder reassistir isso no YouTube, né? Obrigado pela lembrança. Então, o que eu quero dizer para vocês? A primeira diferença que a gente tem que fazer aqui é o que é efeito estufa e o que é aquecimento global. Existe uma relação entre esses dois fenômenos. Agora, eles não são a mesma coisa. Ó, primeira coisa que tem que saber, o efeito estufa, criança, ele é um fenômeno natural. É um fenômeno que a gente quer que aconteça para que a temperatura da Terra ela fique estável e a gente consiga morar nela. Não só a gente, né? Mas todos os seres vivos. A temperatura da Terra não varia muito, é isso que possibilita todos os seres vivos viverem aqui. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que a gente gosta que aconteça, a gente quer que ele aconteça para a temperatura da Terra não flutuar muito. Se não existisse o efeito estufa, criança, imagina, de noite a Terra ia ter uma temperatura muito baixa e de dia a Terra ia ter uma temperatura muito alta. A gente não ia conseguir viver nessa faixa tão grande de variação. O efeito estufa ele faz com que a temperatura varie menos. Por outro lado, Inácio, o que é o aquecimento global? O aquecimento global é um problema. O aquecimento global a gente pode entender que é uma intensificação do efeito estufa. O efeito estufa, que acontece normalmente e naturalmente, quando ele acontece demais, aí ele vira o aquecimento global. Então, são duas palavrinhas que têm tudo a ver uma com a outra, uma sendo natural, é o efeito estufa, um outro sendo um problema artificial, um problema causado pelo homem. Mas, Inácio, beleza. Mas o que é o efeito estufa? Natural, aquecimento global, artificial. Mas o que é o efeito estufa? Que até agora você não falou. O efeito estufa, crianças, é quando o calor que deriva da radiação solar fica preso no nosso planeta para manter a temperatura estável. O aquecimento global é quando esse calor que fica preso demais, e aí a temperatura fica além daquilo que a gente gostaria que ela fizesse. Olha aqui para mim, para o meu esqueminha. Por que o nome chama efeito estufa? Porque lembra uma estufa. Não sei se vocês já viram isso daqui, mas essas estufas, igual eu desenhei aqui no esqueminha para vocês, essas estufas, elas servem para você manter a temperatura ali estável para as plantinhas crescerem. O que acontece nessas estufas é exatamente a mesma coisa que ocorre no nosso planeta. Se a gente entender a estufa, a gente entende o que acontece no planeta. Por exemplo, olha aqui para cá. Eu tenho aqui o Sol, ó, a radiação solar vinda do Sol, e a radiação solar, quando encosta aqui no chão da estufa, claro, a gente sabe disso, vai esquentar a estufa. A estufa quente, crianças, esse calor, olha aqui as ondas vermelhas são calor. Esse calor vai tentar sair da estufa, mas não vai conseguir. Ele vai ficar rebatendo aqui dentro e mantendo a temperatura estável dentro da estufa. Então, o calor, olha aqui o que eu escrevi, o calor fica aprisionado no interior da estufa. Isso daqui é o efeito estufa, é exatamente isso. Isso daqui, claro, é o que está acontecendo dentro da estufa. Como é que isso ocorre no nosso planeta? Olha para cá. Mesma ideia, é como se o nosso planeta fosse a estufa e o Sol continua lá fora. Energia do Sol, ó, vem aqui para o nosso planeta, esquenta o nosso planeta, e depois esse calor ele fica preso aqui dentro do nosso planeta, porque ele é refletido de volta para o nosso planeta para manter a temperatura do nosso planeta estável. O que é importante a gente saber daqui? Na estufa,
eu estava mostrando no slide anterior, quem reflete o calor de volta é o vidro da estufa. E no nosso planeta, quem é que reflete esse calor de volta para a gente? São os chamados, olha eles aqui, são os chamados gases estufa. Gases estufa. Aqui, crianças, a gente está vendo em percentagem quanto que cada um desses gases contribui para a manutenção do calor no nosso planeta. A gente vê que o gás que mais contribui para o calor ficar retido no nosso planeta é este daqui. Qual o nome desse gás? Gás carbônico. Esse é o gás carbônico. A gente escreve ele CO2. Este daqui é o gás carbônico. O gás carbônico, crianças, ele é o grande vilão do aquecimento global. Por quê? Porque o gás carbônico, a gente produz ele quando a gente respira, quando os animais respiram, né? É a forma natural com que a gente produz gás carbônico, mas várias atividades humanas têm aumentado a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Vamos olhar aqui para o esquema, ó. A queima de combustíveis fósseis em automóveis, a queima de gasolina, álcool, etc., o diesel, todos esses combustíveis que a gente usa para locomoção de veículos, todas essas queimas aumentam a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Se eu vou ter mais gás carbônico na atmosfera, eu vou, o calor que era para sair um pouquinho da atmosfera vai ficar retido. Então, a temperatura do meu planeta vai tender a aumentar. Que mais? Aqui, ó, indústrias, porque para funcionar queimam muito também combustíveis fósseis, também produz uma grande quantidade de gás carbônico. Gás carbônico, desculpa. São grandes vilões também do aquecimento global. Que mais que eu tenho aqui? Queima e desmatamento de florestas. As florestas, elas são nossas aliadas no combate ao aquecimento global. Enquanto que a gente pega combustível fóssil, coloca dentro de um carro da partida, queima esse combustível fóssil e o gás carbônico vai para a atmosfera, as florestas elas estão fazendo o caminho oposto. Se vocês forem lembrar da fotossíntese, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é quando a plantinha absorve gás carbônico e armazena aquele gás carbônico dentro dela. Então, as florestas, elas são nossos grandes aliados no combate ao aquecimento global. Aí vocês imaginam, além de cortar a floresta, além do desmatamento que vai, né, tirar aí essas aliadas, vão matar essas aliadas, as árvores, contra o aquecimento global, a gente não só satisfeito com isso, a gente também acaba queimando as florestas. Ou seja, ao cortar a floresta deixa de absorver o gás carbônico da atmosfera, deixa de limpar a atmosfera. Ao queimar a floresta, a gente está jogando o gás carbônico que estava preso dentro das plantas de volta para a atmosfera. Então, deixa eu apagar aqui para desenhar mais. Peraí. Então, esse gás carbônico aqui, ó, que vem da queima de combustível fóssil, das indústrias, do desmatamento e queima de árvores, é ele que prende mais calor na nossa Terra e também faz com que aumente a temperatura do planeta. Inácio, ele é o único vilão? Ele é o único gás de estufa que causa isso? É o mais importante, mas não é o único. Eu tenho outros gases aqui, ó. Este daqui, não sei se você conhece. Alguém sabe o que significa essa sigla? CFC? Não sei se vocês já ouviram falar dele. Não. O CFC, crianças, é a abreviação para cloro, flúor, carbono. Então, ó, a sigla vem dessas iniciais aqui, ó, CFC, clorofluorcarbono. Esse é um gás que é liberado na atmosfera pelo uso de refrigeradores, pelo uso de geladeiras,
pelo uso de sprays aerosol, como aquele spray que você utiliza, né, para o seu desodorante, pela queima de plástico, de isopor. Esse é um gás produzido por conta dessas ações humanas. Ele tem efeitos terríveis na nossa camada de ozônio, como eu vou comentar. Mas ele também é um gás estufa, ou seja, igual o gás carbônico, quando você joga esses gases para a atmosfera, esse CFC para a atmosfera, o clorofluorcarbono, ele fica retendo calor na atmosfera também, e aí fazendo com que maior fica a temperatura do nosso planeta artificialmente. E tem mais um que eu queria falar, esse último aqui, ó, o CH4. Alguém sabe o que significa isso daqui? Metano? Muito bem, quem falou? Fui eu. Muito bem. Esse é o metano. O metano, crianças, escrevi aqui, ó, que é o CH4, é um gás estufa, faz a mesma coisa que o gás carbônico, faz a mesma coisa que o CFC. Não sei se vocês sabem como é que a gente produz metano. A gente não produz, né? Não tanto. O metano, ele é derivado da digestão de alimentos pelos animais chamados ruminantes. Então, pelos bois, pelas vacas. Quando esses animais estão lá no pasto, né, estão comendo capim, aí vão digerir o capim lá no intestino, lá no estômago dele, eles produzem esse gás que eles eliminam na forma de um pum, na forma de um peido para a atmosfera. Isso é verdade. E aí, na atmosfera, esse gás, o metano, ele retém calor dentro do planeta igual o gás carbônico e o clorofluorcarbono fazem. Qual é o problema do metano? Ah, Inácio, não tem tanto boi e tanta vaca assim no mundo para ficar peidando e colocando esse gás na atmosfera. Ele é problemático para o aquecimento global? Ó, a gente está vendo aqui que 15% de todo o calor retido no planeta é devido ao metano da atmosfera. Não porque tem muito, olha que interessante. É porque o metano ele é muito eficiente para armazenar o calor, diferentemente do gás carbônico, que tem muito, mas não é tão eficiente assim. Então, crianças, é isso. A radiação do Sol ela bate no nosso planeta, parte da radiação que bate no planeta imediatamente rebate para a volta do nosso planeta, igual o recalque. Sabe o recalque? Ele bate em você e volta para a pessoa que teve esse recalque. Também, parte da radiação solar é absorvida pela Terra, é essa daqui, e parte é refletida. É essa daqui, refletida vermelhinha, que fica retida pelos gases de estufa. Inácio, qual o problema do aquecimento global? Eu já falei, a gente vai ter aumento da temperatura do planeta. Essa é a única consequência? Não, tem muita coisa além disso. Ó, com a temperatura aumentada, eu vou ter degelo das calotas polares. A gente sabe que nos polos, né, Ártica e Antártica, a gente tem grandes calotas polares, onde vários animais vivem sobre, vamos lembrar do urso polar. Com o aumento da temperatura, a gente teria esse degelo dessas calotas polares, muito problemático. Significa perda de habitat, o lugarzinho onde os bichinhos vivem vai ser perdido e a gente também vai perder diversidade animal com isso. Elevação do nível dos oceanos por conta do derretimento dessas calotas polares. O nível do oceano vai subir, isso pode causar alagamento, isso pode causar uma diminuição das costas das praias, porque a água vai invadindo a areia. É muito comum ver isso eu sou de Campos, né? Eu moro em Campos, tem uma praia aqui perto, São João da Barra, em que literalmente a gente está vendo isso, a água ficando cada vez mais próxima da praia, para quem é mais velho como eu lembra. A gente vai ter aqui, ó, alterações em eventos climáticos, mais disponibilidade de água, menor disponibilidade de água, mais períodos de seca, desequilíbrio ecológico, crianças, como um todo. E aí você pergunta, Inácio, entendi o que é aquecimento global, mas o que eu posso fazer
para eu contornar isso, a gente, criança, tem que ser mais consciente, a gente tem que ficar cada vez mais consciente, a gente tem que tentar usar menos recursos do meio ambiente. Por exemplo, imagina se todo mundo fosse sair de casa com o seu próprio carro. A quantidade de gás carbônico que a gente ia jogar para a atmosfera, por conta de todo mundo estar queimando combustível fóssil, é muito melhor que todo mundo deixe o carro em casa e ou use um transporte público, como ônibus, como metrô, etc., ou utilize meios de transporte que não queimem gases estufa, como, por exemplo, a bicicleta. Isso já é uma realidade em grandes cidades, em que as pessoas ficam... As pessoas não, né? Algumas empresas colocam bicicletas para alugar no calçadão e as pessoas simplesmente alugam e chegam onde elas querem. Isso já é uma realidade, né? Isso. As empresas, as indústrias, elas podem colocar filtros nas chaminés das suas fábricas para tentar evitar a liberação de gás carbônico para a atmosfera, por exemplo, no escapamento dos carros. A gente vê que sai fumaça ali, né? Quando a gente liga o carro, quando a gente anda de carro. A maioria das montadoras, ao fabricar um carro, botam um filtro ali no escapamento do carro. Para quê? Para que, ao liberar esses gases para a atmosfera, o gás carbônico seja retido ali no escapamento do carro. Então, são várias atitudes que a gente pode ter para reverter este aquecimento global. Tá? Então, o que eu acabei de falar? Aquecimento global é efeito estufa. Quero falar uma outra coisa, ainda falando sobre a atmosfera, ainda falando sobre o nosso planeta, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. O nosso planeta, ele tem várias camadas de gases que envolvem ele. Tenho a atmosfera, tenho a troposfera, várias camadas de gases que envolvem o planeta. Uma dessas camadas de gases, muito famosa, olha aqui para o slide, é a camada de ozônio. A camada de ozônio é feita desse gásinho aqui, chamado ozônio. É o O3, diferentemente do gás oxigênio, que é O2. O O3 é o ozônio. Muita gente acha que a camada de ozônio ela tem a ver com aquecimento global. Não necessariamente. A camada de ozônio ela tem a ver com outra coisa. Quando o aquecimento global está relacionado com os gases estufa, os gases que retêm calor no nosso planeta, a camada de ozônio, olha ela aqui, ela está sendo representada em azul aqui. A camada de ozônio ela está relacionada com a filtração de uma radiação nociva, uma radiação perigosa que o Sol emite e chega aqui no nosso planeta. Que radiação perigosa é essa? Está aqui no slide também. Ó. Essa radiação perigosa que o Sol emite é chamado de UV, ultravioleta. São os raios ultravioleta. Inácio, o que tem nos raios ultravioleta? Os raios ultravioleta, crianças, se eles não fossem filtrados pela camada de ozônio, eles atingiriam a Terra e poderiam causar grandes problemas de câncer de pele e mutações genéticas, não só nos seres humanos, como nos organismos vivos de forma geral. O UV faz isso, o ultravioleta faz isso. Mas que bom que a gente tem a camada de ozônio, porque a camada de ozônio filtra eles. Agora, a gente também, a atividade humana, vem destruindo a camada de ozônio com a liberação de um gás que eu acabei de mencionar anteriormente, que é o CFC. O CFC tem a ver com aquecimento global? Um pouquinho. Ele não é tão importante como, por exemplo, o gás carbônico é para aquecimento global. Mas para a camada de ozônio, ele é o gás. Falou de CFC, geralmente você está falando em problema na camada de ozônio. Esse gás, ele está em refrigeradores, como eu disse. Ele está nos aerossóis. O que são aerossóis? São esses tubinhos que a gente sacode e espirra, os chamados sprays, que pode ser o spray do desodorante, mas pode ser o spray também que mata barata, que mata inseto, o SBP, que a gente conhece, e vários outros sprays que a gente vai utilizando aí no nosso dia a dia. Esses gases, anteriormente, num passado não tão remoto,
eles eram colocados dentro desses sprays para dar pressão. Por quê? Porque ninguém sabia o que ele ia fazer com a camada de ozônio. Com o tempo, a gente descobriu que esses CFCs, quando ele atingia a camada de ozônio, olha aqui, ele destruía a camada de ozônio. E aquele raio ultravioleta que era para ser filtrado, olha aqui a grossura da seta, criança. A seta grossa aqui, ó, mostrando muito ultravioleta, e aqui fininha, quer dizer que passou pouco ultravioleta. Olha para esse outro lado aqui, ó. Deixa eu apagar que eu fico rabiscando isso aqui, nem eu entendo mais. O ultravioleta aqui, a seta está grossa, quando a camada de ozônio está destruída, a seta continua grossa. E ela vai atingir a gente, pode causar vários problemas, como câncer de pele. Se você for parar para pensar, quando a gente vai na praia, inclusive, saudades da praia, quando a gente vai na praia, a gente não passa o protetor solar? A gente passa o protetor solar para não se queimar, para evitar o câncer de pele. Se você for ler o rótulo do protetor solar, vai estar escrito assim, proteção contra raios ultravioleta. O protetor solar é uma camadinha de creme que a gente passa na nossa pele para aumentar a nossa proteção contra esses raios ultravioleta. A camada de ozônio é a primeira proteção e o ultravioleta seria uma segunda. O protetor solar seria uma segunda proteção contra esses raios ultravioleta. Certo? Você vai perguntar assim para mim, Inácio, como é que descobriram que a camada de ozônio estava sendo destruída? Isso foi descoberto, crianças, nos polos, na Antártica e no Ártico. Porque lá nos polos Antártica e Ártico, as pessoas usam muito aquecedor, porque obviamente é muito frio. E esses aquecedores, como eu havia dito, eles também estão cheios de CFC. Quando eles começavam a usar esses aquecedores, o CFC subia e destruía a camada de ozônio justamente naquela posição ali, perto da Antártica e do Ártico. E aquelas pessoas começavam a ter altos índices de câncer de pele, coisa que não ocorria no resto do planeta. Aí eles falam assim, está acontecendo alguma coisa na Antártica e no Ártico que não ocorre no resto do planeta. O que é? Aí foram ver. Lá se usava muito mais aquecedores do que o resto e justamente por causa disso, falaram, mas o que tem dentro do aquecedor? Ah, tem CFC. Aí foram fazer os testes, de fato era esse gás. Então, hoje em dia, se você pegar depois você pega aí na sua casa, quando você for tomar um banho, for passar um desodorante, pega o seu desodorante, olha o rótulo, vai estar escrito assim, ó, vai estar CFC e vai ter um X em cima, indicando que aquele desodorante ele é livre de CFC. Desde muito tempo, existe uma lei, uma regulamentação que impede que as pessoas utilizem esse gás. Para quê? Para a gente deixar a camada de ozônio quieta, para ver se ela se regenera com o passar do tempo. Entenderam, criança? Sim. Sim. Às vezes dá um barulho aqui. Sim. Eu falo a beça, criança. Vocês têm alguma dúvida? Vocês podem perguntar se vocês têm dúvida. Eu falo a beça, eu fico animado aqui, eu saio falando. Tá tranquilo até agora. Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo. Mas assim, você sabe, tipo, exatamente se a camada de ozônio vai se recuperar sozinha? Se a gente parar de usar esse gás, que é o CFC, parar de usar esse gás, deixá-la quieta, ela vai se recuperar sozinha. Tiago, ela se recupera sozinha É comprovado? porque ela é naturalmente, sim, porque ela é naturalmente formada, adivinha por quem? Pelo gás oxigênio. Como é que forma ozônio? Ozônio é O3, oxigênio é O2. Quando o gás oxigênio sobe lá na camada de ozônio e reage com ele mesmo, o próprio gás oxigênio forma ozônio. Então, se a gente deixar ela quieta, ela mesma vai se reconstituir, sem dúvida. Tá bom? Estão perguntando aqui para mim, o Henry. Inácio, o que são raios UVA? É porque o raio UV, Henry, que é ultravioleta, ele tem vários comprimentos de onda. Aí tem o A, tem o B, tem o C. Então, seria uma subdivisão do raio ultravioleta. Tá bom, meu anjo? Ok. Então, vamos continuar. Tem mais um problema ambiental para falar para vocês, que é a chuva ácida. O que é a chuva ácida? Acho que o nome já diz, né? A chuva
a chuva natural, uma chuva produzida, vamos supor, no meio de uma floresta, sem interferência humana nenhuma, ela é uma chuva pouco ácida. É uma chuva que quase não tem acidez nenhuma. Agora, quando a gente está falando de chuvas que ocorrem dentro de grandes centros urbanos, vamos pensar no maior centro urbano do país, do nosso país, que é São Paulo. Em São Paulo, crianças, você tem uma quantidade de fábricas absurdas. Inclusive, não sei se vocês assistem Jornal Nacional com os pais de vocês, às vezes. Mas toda vez que fala assim, a poluição de São Paulo está muito alta, aí o repórter sempre vai de muito longe da cidade, né? E faz aquela filmagem por cima de São Paulo. Aí tem aquela camada de fumaça sobre a cidade. Aquela camada de fumaça só mostra a poluição que tem em São Paulo, porque tem muita fábrica em São Paulo. Dentre os constituintes da poluição, aquela fumaça é feita de muita coisa, existem ali gases que, ao reagirem com a água de chuva, tornam a chuva muito ácida. Muito, muito mais ácida do que ela naturalmente é. Inácio, que gases são esses? Está aqui no slide para a gente. Ó. O NO2 são gases derivados do nitrito e do nitrato. E o SO2, que são gases derivados do enxofre e do sulfato. A gente pode ouvir essas duas palavras. Esses gases, crianças, eles são naturalmente produzidos por fábricas. O que acontece? Quando esses gases atingem as nuvens que estão cheias de água, e a gente está cheio de água, esses gases reagem com a água e formam esses dois ácidos aqui. Esse aqui a gente tem que gravar o nome. Esse daqui é o ácido nítrico, porque é derivado do gás de nitrogênio, do nitrato. E esse outro aqui, ó, é o ácido sulfúrico, porque é derivado do enxofre e do sulfato. Esses ácidos, crianças, eles são muito fortes. Muito, muito fortes, a ponto de você, quando você tem um evento de chuva ácida, ela cai sobre carros, por exemplo, que estão estacionados na rua, e elas vão... Qual é a palavra? Elas vão remover a tintura dos carros. Se a chuva ácida cai sobre estátuas de mármore, estátuas de pedra pomo, que é uma pedrinha muito facilzinha de ser dissolvida, ela desgasta a estátua. Olha que doideira. Então, quer dizer, são ácidos realmente muito fortes. Você vai falar assim, Inácio, se cair sobre mim, eu que sou ser humano, não vai derreter você, mas certamente pode dar uma dermatite. O que é uma dermatite? É quando você tem aquelas coceiras na pele, porque esses ácidos são fortes. Então, isso quando eu estou falando de coisas urbanas, né? Quando esses ácidos caem no solo, crianças, eles podem matar árvores por conta da chuva ácida e podem também tirar, remover todos os nutrientes do solo, deixando o solo completamente infértil. Vamos olhar esse outro esquema aqui comigo. Ó, as indústrias aqui, ó, liberando os gases para a atmosfera. Esses gases lá na atmosfera reagindo com a água, formando a chuva ácida caindo nos solos, e aí você tem destruição da vegetação, acidificação dos solos. Lembrando que solos ácidos, quando são acidificados, eles vão levar aquilo tudo embora, vão levar os nutrientes todos embora. Então as árvores não só vão ser mortas, como também não vai crescer mais nada deles. Para a gente evitar a chuva ácida, não é uma coisa que esteja muito na nossa alçada. Quando eu digo nossa alçada, eu estou falando da gente que somos pessoas, a gente não é dono de indústria nenhuma. Para reduzir a chuva ácida, o problema é quase que majoritariamente industrial. As indústrias elas têm que colocar filtros nas chaminés, elas têm que tentar reduzir sua atividade de alguma forma, do contrário, não vai dar certo.
Entenderam aqui sobre a chuva ácida, crianças? Vocês têm alguma dúvida do que eu falei? Não. 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 Professor, uma pessoa que tem dermatite pode ter a ver, então, com a chuva ácida? Pô, só se ela estiver pegando chuva todo dia. A dermatite é um nome que a gente dá para irritação na pele, mas que pode ser causado, nossa senhora, por uma dezena de fatores. Um deles Ah, entendi. seria irritação derivada da água de chuva. Mas nossas alergias, por exemplo, estão aí, que causam, uma grande maioria, dermatite, e não tem nada a ver com a chuva ácida, né? Entendi, obrigada. Nada, Com pô. qual frequência acontece mais ou menos no Brasil? Por exemplo. Da chuva ácida? Sim. Aham. Em centros urbanos, a gente tem, como eu coloquei, né, a pintura de prédios sendo desgastada, a tintura dos carros sendo desgastada, imagens sendo desgastada, os parques urbanos ficam destruídos, pobres, sem nutrientes no solo. A gente vê esse tipo de coisa. Só que a chuva ácida ela só é observada onde você tem uma grande emissão desses gases, que são os gases, esses daqui que estão aqui no slide, né, o sulfato, nitrato, esses gases derivados de indústria. Então, geralmente, só são observados dentro de grandes centros urbanos. Mas qual frequência que acontece? Tipo, quantas vezes ao ano? Tem mais ou menos assim um cálculo? Com que frequência? Agora que eu entendi sua pergunta, eu acho. Eu tinha entendido a consequência. Não, eu não saberia te dizer com que frequência, não. Mas o que eu sei dizer é que é no período de maior atividade industrial. Então, quando a gente está observando um aumento das atividades industriais, sempre vem acompanhado também a chuva ácida. Principalmente, vou falar mais isso, principalmente quando acontece a seguinte coisa. Você está tendo um montão de atividade industrial, né? E isso tudo num período de seca. Então, imagina que não está chovendo. Aí está tendo um montão de atividade industrial. Aí aqueles gases estão todos lá presos na atmosfera. Não está chovendo. Estão todos acumulados na atmosfera, não está chovendo. De repente, quando chove, aí você tem aquela limpa, aquela lavada de todos aqueles gases da atmosfera de uma vezada só. Esses são os piores eventos de chuva ácida que a gente pode ter. Quando você tem esse acúmulo de gases num período de seca e depois uma chuva que vem depois de meses de seca, lavando todos eles ao mesmo tempo para o solo. Então, esses são os eventos mais críticos de chuva ácida. Tá bom? Então, quando tem uma chuva ácida, a gente não consegue reconhecer por olho nu, né? Muito difícil. Você vai sempre ver no dia seguinte, quando você vê que a tintura está esquisita, que os prédios estão... A janela do prédio fica bem marcada, sabe? Quando... Eu não sei se vocês já viram isso, né? Mas quando você bota alguma coisa ácida sobre um vidro, ele fica marcado. Não chega a destruir, mas ele fica marcado, assim, de fora a fora. Então, só no dia seguinte, a olho nu, a gente não consegue, não. Mas isso é imediato? Tipo assim, choveu, já deixou a marca? Ou com o tempo que a marca vai ficar? Choveu ao longo da chuva... Não, é meio instantâneo mesmo. Porque uma chuva dura mais ou menos, sei lá, né, de horas até dias, é o tempo suficiente para acontecer uma coisa. Só falar uma coisa aqui, crianças, isso aqui vai cair. Vocês voltam no mesmo link, tá? Clica no mesmo link para a gente voltar aqui para a sala, porque a nossa reunião vai cair porque o tempo do Zoom está estourando, para a gente ir até as 4 horas da tarde. Tá bom? Ok. Sim. Vai cair agora, eu acho. Você vai passar atividades? Vou fazer agora. Vamos só esperar cair para não ser cortado no meio aqui, ó. Ó, olha lá, 10, 9, 8, 4, isso vai explodir.